3 anos. Já se passaram 3 anos desde que ele foi. 3 anos, e eu ainda acordo às vezes no meio da madrugada com aquele cheiro de hospital misturado com água de colônia barata e o peso de uma culpa que eu carrego no peito igual pedra de rio. R. 2.500. Todo mês, durante 36 meses. Eu fiz as contas no caminho de volta para casa, sentada no banco de trás do Uber, com as mãos tremendo no colo. Helfems. 90 mil reais que eu mandei achando que estava fazendo a coisa certa. 90 mil reais que eu paguei para comprar a minha consciência, enquanto o meu avô ficava sozinho num quarto pequeno, esperando a minha visita do mês. Mas eu estou me adiantando. Deixa eu voltar ao começo. Meu nome é Ana Lúcia. Tenho 63 anos. Fui contadora durante quase 30 anos. Trabalhei numa empresa de médio porte aqui em Belo Horizonte. Me aposentei há 2 anos. Moro no bairro Buritis, num apartamento de 2 quartos que parece grande demais agora que a minha filha se mudou para São Paulo. Tenho uma vida organizada, contas em dia, plantas na varanda. Sou o tipo de pessoa que anota compromisso em agenda de papel porque não confia só no celular. E ainda assim, com toda essa organização, eu falhei com a pessoa que mais me amou nessa vida. O meu avô, seu Antônio, me criou. Não foi bem assim que a história foi contada na família, porque essas histórias nunca são contadas do jeito que realmente aconteceram. A versão oficial era que eu morava com ele e a minha avó durante a semana porque ficava mais perto da escola. Mas a verdade que eu entendi só quando cresci, era que os meus pais simplesmente não tinham espaço para mim. Não espaço físico, espaço emocional. Eram 2 jovens ocupados demais com as próprias vidas para lidar com uma criança de 6 anos que fazia muita pergunta e chorava fácil. Foi o meu avô que me ensinou a andar de bicicleta no quintal de terra batida da casa dele, em Santa Luzia. Foi ele que ficou acordado comigo quando eu tive febre de 40 graus e a minha mãe não podia vir. Foi ele que sentou ao meu lado na mesa da cozinha toda noite para me ajudar com o dever de matemática, ele que mal tinha terminado o 2º grau, consultando um dicionário velho para soletrar as palavras que eu precisava. A minha avó faleceu quando eu tinha 23 anos. Desde então, eram eu e ele. Quando o meu avô completou 81 anos, ele sofreu um AVC. Leve, o médico disse. Leve, mas deixou sequelas. O lado direito do corpo ficou com uma fraqueza que não passou completamente. Ele arrastava levemente o pé direito quando andava. A mão direita tremia às vezes. A fala ficou um pouco mais lenta, mais cansada. Ele ainda era lúcido, ainda fazia piada, ainda reclamava do governo com a mesma energia de sempre. Mas o corpo tinha mudado. Eu tentei. Preciso dizer isso antes de qualquer coisa. Preciso dizer porque eu precisava acreditar nisso por muito tempo. Eu tentei cuidar dele em casa. Nos primeiros 6 meses depois do AVC, eu contratei uma cuidadora que vinha todos os dias de segunda a sexta. Mas o meu avô não aceitava bem. Não era mau caráter, era orgulho. Homem de outra geração, criado com a ideia de que dependência é fraqueza, ele ficava irritado quando alguém tentava ajudá-lo a se levantar, quando alguém queria cortar a carne do prato dele. Ele dispensava a cuidadora, dizia que estava bem, e aí ficava sozinho até o dia seguinte. Numa noite de quarta-feira de 2021, ele caiu tentando ir ao banheiro sozinho às 3 da manhã. Ficou no chão até às 7, quando a cuidadora chegou. Não se machucou gravemente, graças a Deus, mas eu fiquei sem dormir aquela noite toda pensando: e se ele tivesse batido a cabeça? E se eu não tivesse essa cuidadora? E se ele ficasse no chão por 12 horas? O médico neurologista que acompanhava meu avô me chamou para uma conversa. Disse que pacientes com sequelas de AVC, especialmente na faixa etária do meu avô, se beneficiam muito de fisioterapia intensiva e de um ambiente com suporte constante. Não é sobre abandonar. É sobre segurança, ele disse. É sobre ter alguém presente 24 horas. É sobre fisioterapia 3 vezes por semana com profissional especializado em reabilitação neuromotora. Eu pesquisei. Visitei 3 lugares. O segundo que visitei era o Centro de Reabilitação e Convivência São Lucas, no bairro Funcionários. Moderno, limpo, funcionários simpáticos. O doutor Marcelo,
o diretor clínico, me atendeu pessoalmente. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho bem cortado, jaleco branco engomado, óculos de armação fina. Transmitia competência, transmitia seriedade. Ele abriu uma pasta com o histórico do meu avô que eu tinha enviado por e-mail e falou durante 40 minutos sobre o protocolo de reabilitação pós-AVC do centro. Usou termos técnicos que eu não entendia completamente, mas que soavam convincentes. A mensalidade básica era R$ 1.400. Quarto individual, alimentação, enfermagem 24 horas, atividades de estimulação cognitiva. Mas aí ele olhou para mim por cima dos óculos e disse: seu avô tem histórico de AVC, sequela motora, hipertensão. Para um paciente com esse perfil, o nosso protocolo de reabilitação intensiva é altamente recomendado. Fisioterapia, especializada neuromotora 3 vezes por semana, 60 minutos cada. Acompanhamento com fonoaudiólogo quinzenal para prevenir disfagia. Monitoramento pressórico diário com relatório mensal para a família. Quanto custa? Eu perguntei. R. 1.100 adicional por mês. Total de R. 2.500. Não pensei 2 vezes. Assinei. O meu avô se mudou para o São Lucas em março de 2021. O quarto era agradável. Janela grande, banheiro adaptado com barras de apoio. Ele olhou para a cama, olhou para mim e disse com aquela voz lenta de depois do AVC. Fica. Não vai embora ainda. Fiquei mais 2 horas. Quando fui embora, ele estava sentado na poltrona ao lado da janela, assistindo o movimento da rua lá embaixo. Ele não me viu sair. Eu preferia assim. Cumpri a promessa de visitar todo mês. Às vezes conseguia ir 2 vezes, quando o trabalho deixava. Levava pão de queijo de uma padaria que ele gostava. Levava o jornal impresso porque ele nunca se acostumou a ler notícia no celular. Sentávamos e conversávamos. Ele perguntava da minha filha, do meu trabalho, de como estava a vida. Parecia bem. Parecia adaptado. Eu transferia os R. 2.500 todo dia 1º do mês. Pontual como sempre fui com contas. E me sentia bem com isso. Me sentia cumprindo minha parte. Como contadora, eu sabia o valor do dinheiro. Sabia que aquilo representava um esforço real. E esse esforço me dizia que eu era uma boa neta. Agora eu entendo que eu estava pagando para não me sentir mal. Mas deixa eu continuar. No 2º ano, comecei a notar pequenas coisas. Coisas que uma contadora, treinada para perceber discrepâncias, deveria ter investigado mais cedo. Numa visita de um sábado de agosto de 2022, perguntei para o meu avô como estava indo a fisioterapia. Ele demorou 1 segundo antes de responder. Tá indo, filha. Ele me chamava de filha às vezes, de tanto que eu tinha vivido na casa dele. Tá indo bem. Mas quando perguntei se estava sentindo melhora na mão, ele olhou para a janela. Acho que sim. É um processo lento, né? Numa outra visita, perguntei para uma auxiliar de enfermagem no corredor sobre o calendário de fisioterapia. Ela hesitou. Deixa eu verificar com a coordenação, ela disse. Mas ninguém me respondeu depois. Nunca vi nenhum fisioterapeuta. Nunca recebi nenhum relatório mensal de pressão arterial, mesmo tendo assinado um contrato que descrevia esse serviço detalhadamente. Quando pedi uma vez para a coordenadora Rosângela, ela disse que os relatórios eram enviados por e-mail. Verifiquei minha caixa de entrada. Nada. Mas eu deixei passar. Achei que era desorganização administrativa. Achei que talvez eu tivesse errado o e-mail no cadastro. Não aprofundei porque, no fundo, eu não queria ter que aprofundar. Em janeiro de 2024, tudo mudou. Era uma segunda-feira fria de verão, dessas que Belo Horizonte sabe fazer com o céu encoberto desde cedo. Eu tinha ido ao São Lucas no domingo, no dia anterior, para uma visita de rotina. Estava saindo do estacionamento quando uma mulher se aproximou do meu carro. Ela tinha uns 70 anos, cabelo branco curto, jaqueta rosa desbotada. Caminhava com dificuldade, mas com determinação. Bateu levemente no vidro do meu carro. Abaixei o vidro. A senhora é neta do seu Antônio? Ela perguntou com voz baixa. Sou. Aconteceu alguma coisa? Ela olhou rapidamente para trás, em direção à entrada do centro.
Então colocou um papel dobrado pela janela do carro na minha mão. Leia quando chegar em casa. Não aqui. E cuidado com o Dr. Marcelo. Ela se afastou antes que eu pudesse dizer uma palavra. Fiquei parada no estacionamento por 5 minutos. O papel na minha mão era um pedaço de caderno, dobrado em 4. Quase abri ali mesmo. Mas alguma coisa, algum instinto, me disse para esperar. Esperei até chegar em casa. Fiz um café que não tomei. Sentei na mesa da cozinha, onde eu costumava sentar com o meu avô para fazer dever de escola décadas atrás. Abri o papel. A letra era miúda, aplicada, de alguém que aprendeu a escrever numa época em que caligrafia importava. Meu nome é Dona Neuza. Moro no quarto 14 do São Lucas há 2 anos. Sou lúcida e sei o que vejo. Seu avô não recebe fisioterapia desde julho de 2022. A fisioterapeuta que atendia aqui foi embora e nunca foi substituída de verdade. Tem uma moça que aparece uma vez por semana, às vezes nem isso. O fonoaudiólogo nunca vi. Os relatórios de pressão que prometem às famílias são inventados pela Rosângela. Seu avô sabe de tudo isso, mas ele tem medo de falar. Ouvi ele conversando comigo uma tarde que a gente tomava suco no jardim. Ele disse que preferia não fazer confusão porque tinha medo de que a senhora ficasse brava e parasse de vir visitar. Acho que a senhora precisa saber. Desculpe se me meto onde não devo. Mas se fosse minha família, eu queria saber. Precisei ler 3 vezes. Meu avô sabia. Ele sabia que estava pagando por serviços que não recebia. Sabia há quanto tempo? Desde julho de 2022? Eram 18 meses. 18 meses que ele ficou quieto. Fiquei sentada naquela cadeira, sem conseguir me mover por um tempo que não sei dizer quanto foi. A xícara de café esfriou do meu lado. Lá fora, o vizinho do apartamento de cima arrastou uma cadeira. O barulho me puxou de volta. Peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Fui até o histórico de transferências. R. 2.500. R. 2.500. R. 2.500. 36 vezes. Fui no contrato que tinha guardado em pasta no armário. Abri o item de serviços especiais. Fisioterapia neuromotora especializada, 3 sessões semanais, 60 minutos cada. R. 650 mensais. Fonoaudiologia quinzenal. R. 280 mensais. Monitoramento pressórico com relatório familiar. R. 170 mensais. R. 1.100 por serviços que no mínimo desde julho de 2022 não existiam de verdade. Calculei. 18 meses vezes R. 1.100. R. 19.800 no mínimo. Mas aquela frase, desde julho de 2022, implicava que eu precisava verificar o período anterior também. Talvez o problema fosse ainda mais antigo. Dormi mal. Na manhã seguinte, fui pessoalmente ao São Lucas. Não no horário habitual de visita. Fui às 10 da manhã de uma terça-feira, sem avisar. Pedi para falar com a Rosângela, a coordenadora de enfermagem. Disseram que ela estava ocupada. Esperei. Depois de 20 minutos, apareceu uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, expressão cansada de quem gerencia conflito diariamente. Bom dia, posso ajudá-la? Preciso do registro de presença do fisioterapeuta que atende meu avô. Todos os registros, desde março de 2021. O rosto dela não mudou completamente, mas os olhos mudaram, ficaram cuidadosos. Os registros ficam no sistema. Posso solicitar para a equipe administrativa emitir um relatório. Quero ver agora. No sistema. Comigo aqui. Ela hesitou. Vou verificar com o Dr. Marcelo. Pode verificar. Vou esperar. Esperei mais 30 minutos. Dessa vez não fui embora. O Dr. Marcelo apareceu com aquele sorriso profissional que eu tinha achado tão tranquilizador da primeira vez. Dona Ana Lúcia, que surpresa. Algum problema com o seu Antônio? Nenhum problema com meu avô. Problema com os serviços que estou pagando e que preciso verificar. Ele me levou para uma sala pequena. Sentamos. Expliquei o que queria. Ele explicou que os registros de fisioterapia eram documentados numa plataforma interna, que ele poderia solicitar um extrato. Falou com calma, com a mesma competência de antes. Mas eu era contadora.
Passei 30 anos identificando quando os números não fecham. E eu sabia, olhando para ele, que os números não fechavam. Pode me mostrar o extrato agora, eu disse. No computador. Aqui. Uma pausa mínima. Claro. Vou acessar. Ele virou o monitor levemente. Abriu um sistema. E ali, na tela, eu vi a listagem de sessões de fisioterapia do meu avô, Antônio Carlos Ferreira, quarto 08. Meus olhos de contadora foram direto para as datas. Março de 2021. Abril, maio, junho, julho de 2021. As entradas eram regulares, 3 por semana. Agosto, setembro, outubro de 2020 e menos regulares, 2 por semana. A partir de janeiro de 2022, uma sessão por semana. A partir de julho de 2022, as entradas existiam no sistema, mas algo estava diferente. O campo do nome do profissional estava sempre o mesmo. Dro Patrícia Noronha. Toda semana, terça-feira, uma entrada da Drom Patrícia Noronha. Preciso do telefone ou registro profissional da Dra Patrícia Noronha, eu disse. O Dr. Marcelo piscou. Para quê? Para confirmar que ela está ativa no Crefito. Ele fechou o sistema. Dona Ana Lúcia, eu entendo sua preocupação, mas não é procedimento padrão compartilhar dados de funcionários com familiares de pacientes. Então posso entrar em contato com o Crefito e verificar se o nome dela consta como fisioterapeuta vinculada ao CNPJ desse centro? O silêncio que seguiu durou uns 4 segundos. 4 segundos é muito tempo num silêncio desse. Vou verificar com o setor de RH e entro em contato com a senhora amanhã. Saí do São Lucas com as mãos frias e a certeza de que não receberia nenhum telefonema no dia seguinte. Mas antes de ir embora, subi para o quarto do meu avô. Ele estava sentado na poltrona, como sempre. O jornal no colo, os óculos de leitura no rosto. Levantou os olhos quando eu entrei e o rosto dele abriu num sorriso que foi mais aliviado do que feliz. Filha, veio de novo tão cedo. Sentei na beirada da cama, de frente para ele. Vovô, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja honesto comigo. Ele fechou o jornal devagar. Tirou os óculos. Me olhou com esses olhos escuros que eu conhecia desde antes de saber que existia mundo além do quintal da casa dele em Santa Luzia. Pode perguntar. A fisioterapia. Você está recebendo de verdade? Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para as próprias mãos no colo. A mão direita, a que tremia às vezes, estava quieta agora. Vovô. Ele respirou fundo. Depois me olhou e disse: Não. Já faz tempo que não. Senti o ar sair do peito como se tivesse levado um murro. Desde quando? Ele pensou. Lá pelo ano passado. Vinha uma moça, mas veio ficando cada vez menos. Aí parou. Por que você não me contou? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Porque eu tive medo, filha. Do quê? De que você ficasse brava. Que achasse que eu estava reclamando, arrumando problema, sendo difícil. Você trabalha tanto. Você vem me ver todo mês, traz as coisas que eu gosto. Eu não queria estragar. Vovô, isso é dinheiro. Dinheiro que eu estou pagando. Eu sei. Ele fechou os olhos por um momento. Eu sei e eu me sinto muito mal por isso. Mas toda vez que eu pensei em falar, eu me lembrei do que o Dr. Marcelo disse. O que ele disse? Meu avô abriu os olhos. Foi logo no começo, uns meses depois que eu vim para cá. Ele me chamou na sala dele. Disse que eu estava recebendo os melhores cuidados, mas que esses tratamentos custavam caro. Disse que se eu reclamasse, se eu causasse problema, sua neta podia decidir que não valia a pena pagar tanto e me transferir para um lugar mais barato. Ou pior, me levar para casa e me deixar com qualquer cuidador que não ligasse para mim de verdade. Ele disse isso sorrindo, filha. Sorrindo, igual médico que tá te dando boa notícia. Meu avô. 84 anos. Sentado naquela poltrona, sozinho mês sim, mês não. Carregando aquele segredo porque tinha medo de que contar a verdade me fizesse ir embora. Eu me levantei e o abracei. Ele era menor do que eu lembrava. O corpo dele cabia inteiro nos meus braços agora. Esse corpo que um dia foi enorme para mim
esse corpo que me carregou nas costas pelo quintal enquanto eu gritava de alegria. Ele chorou bem baixinho. Não o choro de novela, não o choro dramático, aquelas lágrimas quietas de velho que já chorou muita coisa sozinho e aprendeu a fazer silêncio mesmo quando dói. Você nunca vai me perder, eu disse. Entendeu? Nunca. Ele assentiu no meu ombro. Fiquei 2 horas com ele naquela tarde. Quando fui embora, prometi que voltaria no fim de semana. Naquela noite, em casa, fiz o que uma contadora faz quando suspeita de irregularidade. Juntei todos os documentos. Peguei todos os comprovantes de pagamento dos últimos 3 anos. Peguei o contrato original. Fui no site do Crefito de Minas Gerais e pesquisei o nome Patrícia Noronha. Existia uma fisioterapeuta com esse nome registrada, mas o endereço profissional dela era em Contagem. Liguei para o número que aparecia no cadastro. Ela atendeu na 3ª chamada. Me apresentei. Perguntei se ela prestava serviços para o Centro São Lucas no Funcionários. Ela ficou quieta um segundo. São Lucas? Não, nunca trabalhei lá. Tem certeza? Tenho sim. Por que está perguntando? Agradeci e desliguei. O nome dela estava sendo usado no sistema de registros do São Lucas para documentar sessões que nunca aconteceram. Passei a madrugada organizando tudo numa planilha. Contadora velha de guerra. Coluna A. Data prevista do serviço. Coluna B. Valor cobrado. Coluna C. Evidência de execução. A coluna C ficou praticamente vazia a partir de julho de 2022. Cálculo conservador, considerando apenas os serviços claramente não executados a partir da data que meu avô indicou. R. 1.100 por mês, 21 meses. R. 23.100. Mas eu não conseguia provar o período anterior. Precisava de mais. No sábado, voltei ao São Lucas. Mas desta vez, fui direto ver meu avô. Não a administração. Vovô, você tem algum papel, alguma coisa escrita que guarda aqui no quarto? Ele me olhou curioso. Tem uma caixinha embaixo da cama. Coloquei umas coisas lá quando vim pra cá. Posso ver? Ele assentiu. Puxei a caixinha de sapatos debaixo da cama. Dentro, algumas fotos antigas, o terço que tinha sido da minha avó, uma carteirinha de vacinação amarelada e um maço de papéis dobrados presos por um elástico. O que é isso? Perguntei mostrando os papéis. Ele olhou e algo passou pelo rosto dele. Ah, esses são. São cartas que eu escrevi e não mandei. Cartas para quem? Para você. Fiquei parada com os papéis na mão. Escrevi quando não conseguia dormir, ele explicou com aquela voz lenta. Às vezes a gente precisa falar com alguém, mas não tem coragem de falar de verdade. Aí eu escrevia, mas nunca mandei. Posso ler? Ele ficou quieto um momento. Depois disse. Pode. Acho que é hora. Não li ali. Dobrei os papéis e coloquei na bolsa. Fiquei mais um tempo com ele. Tomamos café com biscoito de polvilho que eu tinha trazido. Ele me contou uma história do tempo de mocidade que eu já tinha ouvido 3 vezes, mas que ainda me fazia rir. Quando fui embora, ele estava sorrindo. Li as cartas em casa, na mesa da cozinha, com a luz da tarde entrando pela janela. Eram 9 cartas. A mais antiga tinha data de setembro de 2021, 6 meses depois que ele se mudou para o São Lucas. A mais recente era de novembro de 2023. A primeira carta começava assim. Ana Lúcia, filha. Hoje a moça da fisioterapia não veio de novo. É a 2ª semana seguida. Fui perguntar para a enfermeira e ela disse que estava tendo uma reorganização na agenda. Não entendo muito dessas coisas, mas fiquei pensando que você paga caro todo mês por isso e me sinto mal de não falar. Só que toda vez que penso em te ligar, lembro do que o médico disse. Que se você descobrir que está pagando por coisa que não existe, vai ficar com raiva e vai me tirar daqui ou vai diminuir as visitas. Eu sei que você não faria isso. No fundo eu sei. Mas tenho 82 anos e já aprendi que o medo nem sempre escuta o que a gente sabe. Na 4ª carta, de março de 2022, ele escreveu: A doutora Patrícia veio hoje. Foi a primeira vez em 6 semanas. Ficou uns 20 minutos, não os 60 que você pagou. Fez uns exercícios de braço comigo. Ela parecia com pressa. Não reclamei.
Tenho medo de reclamar. Você viria me ver esse fim de semana, mas não veio porque tinha um fechamento de balanço urgente na empresa. Você ligou me explicando. Eu disse que estava tudo bem. Estava, mas fiquei com saudade. Na 7ª carta, de janeiro de 2023, Dona Neuza do quarto 14 me contou hoje que a filha dela veio visitar depois de 2 meses. 2 meses. Ela chorou de alegria quando a filha entrou. Eu pensei, você vem todo mês, filha. Todo mês. Isso eu tenho. Mas fico me perguntando se 1 mês é muito tempo. Se eu ficasse muito doente de repente, 1 mês seria tempo demais para alguém saber. Desculpa escrever essas coisas. Não mando essa carta nunca. É só para conversar com você de um jeito que não te preocupa. Quando terminei de ler a 9ª carta, não estava chorando mais. Tinha passado pelas lágrimas e chegado num lugar mais fundo, mais quieto. Um lugar onde a dor e a resolução existem juntas. Peguei o telefone e liguei para minha filha em São Paulo. Mãe, que foi? Era tarde. Conta contigo esse fim de semana. Ela reconheceu o tom da minha voz depois de 40 anos me conhecendo. Pode deixar. Vou aí. Na segunda-feira de manhã, eu e minha filha fomos juntas ao São Lucas. Não como visita, como auditoria. Eu tinha chegado às 8 da manhã com uma pasta. Dentro. Cópia do contrato. Planilha com os valores. Registro da ligação para a fisioterapeuta Patrícia Noronha. Cópia do cadastro dela no Crefito, mostrando que nunca trabalhou no São Lucas. E as 9 cartas do meu avô. Pedi para falar com o Dr. Marcelo. Desta vez, não esperou 30 minutos. Entrou na sala dele em 10. Dona Ana Lúcia, disse ele com o mesmo sorriso de sempre. Você trouxe reforço hoje. Trouxe minha filha, sim. Ela é advogada. Ela não era advogada. Era professora de matemática. Mas a expressão do Dr. Marcelo mudou o suficiente para me dizer que a mentira tinha valido a pena. Sentamos. Abri a pasta. Coloquei a planilha na mesa. R. 23.100 em serviços faturados e não executados, só no período que consigo documentar com certeza. Mas tenho razão para crer que o problema começou antes. Ele olhou para a planilha. Depois me olhou. Dona Ana Lúcia, toda clínica passa por períodos de transição de equipe. Podemos ter tido falhas pontuais na regularidade das sessões, mas isso não configura. Tenho o contato direto da DRA. Patrícia Noronha. Eu interrompi. Ela nunca trabalhou aqui. O nome dela está sendo usado para preencher registros de sessões que não aconteceram. O rosto dele ficou imóvel. Abri a segunda pilha de papéis. Coloquei as cartas na mesa, com cuidado. Essas são cartas que meu avô escreveu, mas não enviou. Documentação pessoal descrevendo, com datas, a ausência progressiva dos serviços. Isso, junto com a planilha e o registro do Crefito, configura documentação suficiente para uma notificação ao CRM, ao Crefito, à Vigilância Sanitária e, dependendo do que o meu advogado recomendar, ao Ministério Público. Silêncio. Minha filha, que tinha entendido o roteiro, abriu o caderno que tinha trazido e começou a escrever. Séria, como se estivesse tomando nota. O Dr. Marcelo tirou os óculos. Passou a mão no rosto. O que a senhora quer? Quero o que é justo. Devolução integral dos valores cobrados por serviços não prestados com base nos meus registros. E quero saber quantas outras famílias estão na mesma situação. Ele ficou quieto. Se me disser a verdade e me ajudar a corrigir o problema para as outras famílias, posso considerar resolver isso administrativamente antes de envolver os órgãos competentes. Se não cooperar, saio daqui e faço todas as notificações hoje. 2 minutos de silêncio. Depois ele abriu uma gaveta e começou a falar. Eram 7 famílias, no total, além de mim. Não todas com o mesmo esquema. Alguns pagavam por serviços de fonoaudiologia que não aconteciam. Outros por um suposto acompanhamento nutricional individualizado que era, na prática, a mesma dieta de todo mundo com um papel diferente. A Rosângela era a responsável por preencher os relatórios e manter a aparência de regularidade. Ele assinou um termo de confissão que a minha filha redigiu ali mesmo, à mão, e que eu fotografei com o celular antes de sair da sala. Assinou também uma planilha com os valores devidos a cada família.
27.400 eram os meus, considerando o período completo que ele confirmou. Mais do que eu tinha calculado. Saí daquele consultório e fui direto para o quarto do meu avô. Ele soube que algo tinha mudado quando me viu entrar. Ficou me observando enquanto eu puxava a cadeira e sentava na frente dele. Resolvi. Vovô. Ele piscou. Resolveu o quê? A confusão do São Lucas. Vou te transferir para um outro lugar. Mas antes disso, você quer ir para minha casa passar uns dias? Ele me olhou por um longo tempo. Aqueles olhos escuros que eu conhecia de toda a minha vida. Você não ia se incomodar? Me incomodar. Repeti a palavra baixinho. Vovô, você me criou. Me deu casa, comida, tempo, amor, tudo. Me incomodar com você na minha casa. Não tem sentido. Ele assentiu muito devagar. Depois me disse: fui eu que errei, filha. Devia ter te contado desde o começo. Também fui eu que errei. Devia ter vindo mais. Devia ter prestado mais atenção. Não era só pagar e achar que tinha feito minha parte. Ficamos quietos os dois por um momento. Lá fora, no jardim do São Lucas, 2 idosos jogavam dominó numa mesa de madeira. Um passarinho pousou na grade da janela e foi embora logo depois. Você tem medo de ficar em lugar nenhum, vovô? Tenho, admitiu. Mas acho que tenho menos medo quando você está perto. Então vou ficar perto. Ele foi passar 10 dias na minha casa antes de eu encontrar o novo centro. Dormiu no quarto que tinha sido da minha filha, com a janela que dava para a árvore de manga que eu plantei há 15 anos e que nunca deu manga. Tomávamos café juntos de manhã. Eu trabalhava no computador. Ele assistia televisão ou ficava na varanda. À tarde, às vezes eu parava o que estava fazendo e a gente conversava, de coisas antigas, de histórias que eu tinha esquecido, daquele cachorro que ele tinha quando jovem, do dia que a minha avó queimou o almoço de Natal e serviu pizza porque era tudo que tinha no congelador. Eram dias simples. E eram os melhores dias que tínhamos passado juntos em décadas. O novo centro, o Lar Recanto Sereno em Venda Nova, era menor e menos reluzente que o São Lucas. Sem arquitetura moderna, sem recepção de hotel, mas a fisioterapeuta era real. E eu verifiquei o registro dela antes de assinar qualquer papel. A coordenadora me mostrou o sistema de agendamento aberto, me deu acesso ao aplicativo das famílias, onde dava para acompanhar as sessões em tempo real. Meu avô foi relutante no começo. Perguntou, me puxando pelo braço no dia que eu levei ele para conhecer. E se você parar de vir? Não vou parar. Mas diferente do que prometi antes, desta vez eu disse com mais detalhe. Vou vir toda semana. Toda semana, vovô. Pode me cobrar. E pode me cobrar, ele me cobrou. Toda semana, por 2 anos e alguns meses, eu fui. Às vezes sábado, às vezes domingo. Em épocas mais cheias de trabalho, ia na sexta à tarde, ficava 1h30. Em semanas mais tranquilas, ficava o dia inteiro. Mas toda semana, sem falta. A fisioterapia de verdade fez diferença. A mão dele parou de tremer tanto. O passo melhorou um pouco. Ele ficou mais disposto. O recanto tinha um jardim com banco onde a gente sentava depois do almoço nos dias de sol. Numa dessas tardes de jardim, ele disse algo que não saiu da minha cabeça até hoje. Sabe o que me dói mais, filha? Não foi o dinheiro que te roubaram. Foi que eu fiquei tão desesperado por companhia que achei melhor continuar sendo roubado do que arriscar te perder. Parei de tomar o meu suco. E sabe o que me dói mais para mim? Eu respondi. Que você sentiu que era capaz de me perder por causa de dinheiro. Que o meu amor por você dependia de quanto eu pagava. Ele olhou para o jardim. Depois me olhou. Quando a gente é velho e depende dos outros, o medo faz isso. Distorce as coisas. Faz a gente acreditar em coisas absurdas, porque o absurdo parece menos assustador do que a solidão. Eu peguei a mão dele. A mão direita, que às vezes ainda tremia. Você nunca mais vai precisar de acreditar nisso. Ele apertou minha mão. Com uma força que me surpreendeu. O meu avô faleceu em abril de 2025. Tinha 91 anos. Não foi de susto, não foi de dor. Foi que o coração dele foi cansando aos poucos, como uma vela que queima devagar até o fim. Eu estava lá, segurei a mão dele.
As últimas palavras que ele me disse, 2 dias antes, quando eu cheguei para a visita num domingo de manhã com pão de queijo e jornal: "Você veio de novo, filha. Você sempre vem." "Sempre venho, vovô." Sorriso pequeno. Olhos fechando. Sono de tarde. Agora, com 63 anos, olhando para trás, o que eu aprendi é isso. A solitude dos velhos não é barulhenta. Ela não grita, não manda mensagem, não aparece no seu celular como notificação. Ela fica quieta no quarto de uma clínica, escreve cartas que não manda, agradece pela visita de uma vez ao mês com um sorriso que esconde o quanto ela queria que fosse mais. E os manipuladores sabem exatamente onde apertar. Eles identificam as famílias que pagam com culpa, que compensam a ausência com cheque, que precisam acreditar que dinheiro basta. Porque quando a consciência dói, a gente paga o que pedir para ela parar de doer. Os R$ 27.400 que recebi de volta eu não gastei. Fiquei com eles numa conta separada por meses, sem conseguir tocar. Pareciam sujos. Pareciam o preço da minha própria negligência, embalado em parcelas mensais. No ano passado, decidi o que fazer. Existe uma organização aqui em Belo Horizonte que treina e envia voluntários para visitar idosos em casas de repouso e em residências. Pessoas que vão 1 ou 2 vezes por semana, não para fazer fisioterapia ou dar remédio, só para conversar, jogar baralho, ler em voz alta, estar presente. Porque às vezes o que um velho precisa não está em nenhum pacote especial de R$ 2.500. Está em alguém que entra no quarto e pergunta como foi o dia e realmente espera a resposta. Doei tudo. E toda semana, numa quinta-feira de tarde, eu mesma vou como voluntária. Sento ao lado de alguém que talvez não tenha recebido visita há semanas. Trago biscoito. Escuto. Às vezes a gente fica em silêncio e está tudo bem. Outro dia, uma senhora de 86 anos me pegou pela mão quando eu ia embora e disse: "Você volta semana que vem?" "Volto sim," eu disse. Ela sorriu. E eu entendi, naquele momento, que essa era a única promessa que de verdade importava. Se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, em algum lugar esperando notícia sua, vai visitá-los. Não porque você deve, não porque a culpa manda, mas porque o tempo é o único presente que não tem reembolso e a solidão é a doença mais cruel que existe porque ela não aparece no exame de sangue e não tem remédio em nenhum pacote especial de nenhuma clínica do mundo. 3 anos. R$ 90.000. Quase perdi meu avô, não para a doença, mas para o silêncio que a gente constrói quando acha que dinheiro faz o trabalho do amor. Mas a gente encontrou o caminho de volta um para o outro. E isso não tem preço nenhum.